there's no way of finding how you could ever do it. Você não poderia aguentar isso. Não tem jeito de descobrir como ele podia fazer isso. How this woman lived with her since she was a young girl. Como essa mulher habitava com ela, que era jovem. Young healthy people all these days. Ambos, jovens, pessoas saudáveis, todos esses dias. So she was at 40, 50, 60, almost 25 years of past menopause. Até ela ter, então, 40, 50, 60, provavelmente 25 anos após a pausa. And God said, you're going to have a baby by this woman. E Deus disse, você terá um filho através desta mulher. And Abraham believed God. Against all reason, against all scientific research, even to this day. E Abraão creu em Deus, contra todo argumento, contra toda pesquisa científica até hoje. Now, for a woman 65 years old have a baby. Como poderia uma mulher com 65 anos de idade ter um filho? But God said he's going to do it. So Abraham believed it. Porém, Deus disse que ela teria, então Abraão creu. So he went out, not knowing where he was going. Então ele saiu, não sabendo para onde ia. And finally, after Sarah got to be almost 100 years old, Abraham still believed. E finalmente, após Sara ter alcançado quase 100 anos de idade, Abraão continuou crendo. What did it say? Quero que você veja isso. Still believing that God was going to keep his promise. He had everything ready for the baby. Continuou crendo que Deus iria guardar a sua promessa. Ele tinha tudo pronto para o bebê. And finally, the youngster arrived. E finalmente o pequenino chegou. God always does it that way. Deus sempre faz dessa forma. He brought the baby just as soon. Ele trouxe o bebê exatamente no tempo certo. He long away, Abraham figured, well, I didn't get it today. Bem, muito tempo passou, pensou Abraão. Bem, eu não recebi hoje. I didn't get it this month. I didn't get it last month. Eu não recebi esse mês. Eu não recebi no mês passado. But no matter how long it is, the longer it is, the older I'm getting, the more America will be. Mas não importa o tempo que leve. Quanto mais demorar, quanto mais eu ficar velho, maior ainda será o milagre. He's not free. Ah, Deus, louvor por isso. Instead of being weak like this, Em vez de estar fraco como nós estaríamos, pray for it like this, receber a oração hoje à noite e ficar curado, and God will tomorrow, you tell all the time it's good. dizer amanhã que orou, você diz, bem, eu não deu em nada. That's the reason you can't keep God's word. Essa é a razão, você não consegue guardar a palavra de Deus. Thy word have I hidden on mortal guard. David, Escondi tua palavra no meu coração, ó Senhor. Davi, hide God's word away in your heart, and then God will keep that word. esconda a palavra de Deus no coração, então Deus cumprirá essa palavra. God has to keep his word. Deus tem que cumprir a sua palavra. God doesn't have to heal the proving power, Deus não tem que curar para provar o seu poder, but he has to heal to keep his word. mas Ele tem que curar para cumprir a sua palavra. That's right. Isso mesmo. God don't have to prove nothing. God. Deus não tem que provar nada. Ele é Deus. What he speaks, God will give his word. Mas quando Ele fala, Ele tem a obrigação de cumprir a sua palavra. So are you. Obligated to our word. Do mesmo modo, temos você e eu a obrigação de cumprir a nossa palavra. And God's obligated to his word. E Deus está obrigado a cumprir a sua palavra. So if I'm reading the word, that's settled. Então, se a cura divina está na palavra, está acabado.
He was crucified and faithfully died for evil. That was the sacrifice that day. Se ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Aquele foi o sacrifício, está acabado. And for our concern, that's all. Que eu saiba, é só isso. God did there, Thomas did do it, that's there. Se Deus fez isso lá, prometeu que ele faria isso, está acabado. That's the way it was with Abraham. Foi assim que aconteceu com Abraão. No matter what come or went, Abraham believed in anyone. Não importava o que acontecesse, Abraão cria de qualquer forma. Perhaps Abraham would come to then God would be with him. Boa noite com Jesus, amados e preciosos irmãos. Pela graça de Deus, aqui estamos mais uma vez para adorarmos ao Senhor nesta oportunidade maravilhosa que temos neste dia de louvar ao Senhor. Nós vamos orar para iniciar o culto. Amado Deus e Pai Celestial, damos-te graças, ó Deus, por estarmos aqui, por o Senhor nos dar condição, Senhor, nos dar saúde, nos dar condição para estarmos aqui, mãos para levantar, uma voz para te adorar, Senhor. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita a gratidão que existe no nosso coração pelas grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, ó Pai, pedimos a Tua presença nesta reunião. Nos ajude com a presença do Senhor aqui, ó Deus, Teu Espírito Santo dirigindo cada palavra, cada hino cantado. Aceita, Senhor, a gratidão do nosso coração pelas Tuas bênçãos. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos iniciar cantando o hino de número 281 do nosso hinário. Pela fé, eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Número 281. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora que pra lá também eu vou. Juntamente com os anjos, lá no céu eu estarei, dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé tenho certeza que vou ganhar um lugar lá na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar. Mas sem fé é impossível agradar ao meu Jesus, que morreu crucificado lá naquela cruz. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar.
fará no céu chegar pela fé, pela fé. Eu entrarei na mansão de Jeová. Aleluia, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus por esta fé que Ele colocou nos nossos corações. Esta fé que uma vez foi dada aos santos. O caminho é estreito, número 266. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. 266. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. A vida de Cristo está se aproximando. Irmão, me ajude a levar minha cruz. Eu não quero ficar, quero ir com Jesus. É Jesus, é Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos lá no céu, a riquezas que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. Em a luta, a prova e a tribulação, mas eu tenho Jesus, Ele é meu guardião. O mar se agita pra canoa virar, mas quem tem Jesus Cristo tem em quem confiar. É Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos lá no céu, a riquezas que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. O seu santo evangelho eu vou anunciando, sua vida gloriosa eu estou esperando. Passa o céu, passa a terra, passam nuvens e mar, mas as suas palavras nunca hão de passar. É Jesus, o meu mestre querido. Ele virá
Aleluia. Número 184. Canta comigo, ó crente, doce será o cantar. Anda só para frente, bem-vindo ao seu pesar. É o número 184. Canta comigo, ó crente, doce será o cantar. Anda só para frente, deixa o teu pesar. Canta nas noites tristes, canta no sol, na luz, com mal assim resistes, canta pra Jesus. Canta comigo, ó crente, alegre ao coração. Louva ao Deus clemente, com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor. Canta o amor profundo do teu Salvador. Canta convido, ó crente, Deus teu socorro é. Guarda-te a mão potente, se tiveres fé. Cristo se te levanta quando medroso estás. Se confiando cantas, teu amor verás. Aleluia! Graças a Deus. Aleluia. Somos gratos ao Deus Todo-Poderoso que nos dá esta vida, este regozijo no coração. Louvor, louvado, essa é a nossa alegria. Nós vamos orar nesse instante, irmãos, por José, Eunice e Marcos, que pedem as nossas orações, pedem para serem lembrados nesta oração, nesta noite. Também no livro de oração, e se você deseja levantar uma de suas mãos, fazer conhecido a Deus o seu pedido, oremos. Senhor, Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, por podermos estar aqui nesta noite, Senhor. Ó Pai, é a graça do Senhor que nos permite. O Senhor nos concedeu esta vitória para nós neste dia, Senhor. É uma vitória estar na tua casa, é uma graça alcançada estar na tua casa para ouvir a tua voz, na casa de Deus, a casa chamada casa de oração. Colocamos estes nomes escritos neste livro na tua presença, ó Deus. Ó Pai, esses nomes citados, Senhor, José, a Eunice e o Marcos, ó Deus, passando por circunstâncias de saúde difíceis, Senhor. Ó Pai, estende a tua mão sobre esta família, Senhor. Nós pedimos a tua graça, pedimos a tua bênção, Senhor. Abençoa, Senhor, cada coração nesta noite, as mãos que têm sido levantadas, ó Deus, aqueles irmãos que não puderam estar presentes nesta noite, Senhor. Abençoa eles também nos seus lares, ó Deus, dando graça, saúde, vigor, ó Pai, força no corpo, saúde no corpo, na alma e no espírito, ó Deus. Pedimos humildemente, Senhor, na presença colocando cada um na presença do Senhor, ó Deus. Humildemente pedimos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia.
retiramos essa gravação. O nosso endereço, Náquilo da Fé, está localizado na rua Professor Mário Celso de Almeida, número 79, no bairro Esplanada Santa Terezinha, próximo ao SESC. Os nossos cultos são realizados nas quintas e sábados, às 19 horas. Você que porventura ouvir esta gravação e desejar estar conosco, será um prazer tê-los conosco para ouvir a palavra. Deus abençoe cada um que ouvir essa gravação. Vamos ouvir, somente creio, tudo é possível, somente creio. Meditar na palavra de Deus, nos nossos olhos, enxergando de uma forma tão real, forma que a mensagem tirou, vamos dizer assim, aquele embaçamento que tinha nos nossos olhos. A mensagem é o colírio de Deus para nós. A mensagem trouxe a revelação das Sagradas Escrituras para todos nós. É bom olhar para as Sagradas Escrituras de uma forma real. É bom ler Atos 2:38, não é? Não é bom ler Atos 2:38? E enxergar do jeito que é. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós, muitos anos atrás, outros, mais agora há pouco tempo, olharam, enxergaram isso e praticaram isso. Foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. O único batismo é o batismo cristão praticado pelos apóstolos. Existem 4 registros batismais na Bíblia no nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca no Novo Testamento alguém foi batizado em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E é bom crer assim. Nós somos felizes assim, não somos? Felizes. Se Pedro batizou em nome de Jesus, por que eu vou me sentir desconfortável? Por que eu vou me sentir desconfortável? Não, eu me sinto seguro, eu me sinto confortável, me agarrando aquilo que o Evangelho que Pedro pregou. Vendo também com realidade pura, que não era Pedro pregando, mas era o Espírito Santo falando através de Pedro. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Antes de entrar no cenáculo, ele era medroso, negou Jesus 3 vezes.
Mas depois de sair do cenáculo cheio do Espírito Santo, ele foi o primeiro a abrir as portas do cenáculo e sair gritando pelas ruas as seguintes palavras: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez ele Senhor e Cristo. Este é o evangelho que nós pregamos. Nós sentimos seguros, sentimos seguros ao ler Atos 19, onde o apóstolo Paulo rebatizou pessoas que tinham sido batizadas já. Ele batizou elas novamente em o nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 19. E nós nos sentimos confortáveis, seguros, protegidos, ancorados na palavra. E com os olhos espirituais nós percebemos que isto não é uma doutrina humana, mas é uma doutrina do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos. Atos do Espírito Santo nos apóstolos. O Espírito Santo atuou através dos apóstolos. E é simplesmente maravilhoso crer assim. Com isso, nós não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Foi Deus que quis assim, não foi mérito nosso. Pessoas muito melhores do que nós poderiam ter enxergado isto, mas aprove a Deus mostrar a nós, simples e humildes, pessoas sem letras, sem cultura, sem escolaridade, mas Ele nos revelou esta palavra e estamos felizes por isso. Damos graças a Ele por isso. Dizemos obrigado, Senhor, pela revelação da palavra. E nós podemos cantar agora: ó, com cego andei, com cego eu estava, com perdido eu vaguei, longe do Salvador. Mas Ele desceu do céu, seu sangue verteu, enviou Elias, enviou o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, pregando a mensagem do entardecer, quando tudo estava escuro. Mas Zacarias capítulo 14 disse que no tempo da tarde haveria luz. E Deus nos revelou esta mensagem, cremos nela e juntos estamos unidos, nos preparando para o arrebatamento, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus. É o que esta mensagem faz. Ela prepara um povo para o arrebatamento. Esta mensagem não veio para ser formada mais uma igreja. Esta mensagem não veio para termos uma igreja lotada, cheia. Não, ela tem somente um objetivo. Esta mensagem veio para preparar o povo para o arrebatamento. Um povo simples, humilde, de boas obras, que crê nela com todo o coração e se prepara para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Nós vamos ler a Bíblia, irmãos, São João capítulo 10, no versículo 32 ao 39. São João 10. Versículo 32 ao 39. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo: meu Pai, não me acrediteis, mas se faço
e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Podeis vos assentar, irmãos. Deus abençoe. Unja a palavra dos nossos corações. E possamos ter um bom tempo na presença do Senhor. Nós lemos na Bíblia aqui que esses judeus estavam questionando Jesus. Nós encontramos gregos que questionaram, e isto era um questionamento constante. Constantemente eles estavam questionando Jesus, fazendo perguntas para Jesus, constantemente questionando. Isto porque muitas pessoas tinham muitas interpretações diferentes dele. Muitas interpretações diferentes. E não há ninguém que já ouviu a respeito de Jesus que se demorasse para ver. Eu estou convicto que se eu pudesse perguntar esta noite, quantos de vocês gostariam de ver Jesus? Toda a mão se levantaria. Não existe uma mão, não existe uma pessoa que tenha ouvido falar de Jesus que não quisesse vê-lo. Alguma coisa, até mesmo a respeito de seu nome, que simplesmente seu nome é forte, o nome de Jesus, seu nome realmente nos encanta, diz o profeta. Há algo a respeito do seu nome, quando falamos, os nossos corações palpitam, apenas por ouvir aquele nome, Jesus, porque naquele nome nós temos perdão de pecado, nós temos nossa redenção, pois toda a família do céu ostentará aquele nome. E assim nós, Deus tomando este nome humano para ser colocado sobre si mesmo, quando foi manifestado em carne. Oh, que nome maravilhoso! Agora nós estamos pensando dele sendo tão grande, Deus tão grande, e descendo através das eras. Todo homem tem chorado para ver Deus. Todo homem tem chorado para ver Deus. Agora, o problema disso, desde o tempo de Jó, eu creio que Jó é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia. Ele foi apenas introduzido. Ele foi escrito no tempo em que Moisés estava escrevendo os 4 primeiros livros. Agora nós acreditamos que Jó ali clamou uma vez: se eu pudesse somente vê-lo, se eu soubesse como, se tivesse um jeito eu iria para a sua casa, Jó disse. Eu gostaria de ir, em outras palavras, bater na porta de sua casa. Nós todos sabemos que nós viemos de alguma parte. Nós estamos por trás de alguma cortina. Existe algo em nós que nos influencia por alguma coisa, que nós sabemos que nós viemos de algum lugar. Nós temos saudade de algum lugar. Viemos de algum lugar. Nós não podemos ser apenas como somos. Como eu nasci. Alguma coisa antes aconteceu. Foi feita alguma coisa a nós que nos tenha feito. O meu relógio poderia simplesmente não ter existido. O meu relógio, o profeta comparando. Alguém com sua mente correta deveria saber o que é um relógio. Por isso criou o relógio. Alguém sabia que poderia ser construído um relógio, diz o profeta, e construiu esse relógio. O relógio não apareceu do nada, mas aí o relógio foi construído por alguém. Alguém tinha em sua mente
o que era um relógio, como funcionaria, como seria útil para todos nós o relógio, e criou aquele relógio. Mas o relógio simplesmente não apareceu, foi criado por alguém. Quão maior é um homem do que o relógio? O homem projetou o relógio e o regulou e fez ele funcionar. Então, se é impossível para aquele relógio simplesmente aparecer do nada, ele não apareceu do nada, alguém teve que construí-lo. Quão maior é o ser humano, quão maior é você e eu simplesmente, aconteceu de estarmos aqui? Por acaso? Tem que haver um Criador por trás das nossas vidas. Se olharmos nesta imensa criação, como ela se move e como Deus vive nela, Deus se move na criação. Nós notamos a folha, como uma folha se firma a uma árvore, e por volta de meados de agosto, sem geada ou qualquer coisa, a vida deixa e ela desce a raiz. A folha cai e vai direto para cima no chão. Agora o que acontece? Existe alguma inteligência que fala por ela. A árvore não tem inteligência própria. Então a vida desce dentro da raiz da árvore e fica lá embaixo. Esconde-se da estação fria da geada. Aquela seiva fica na raiz para não morrer. Se ela fica ali, se ela fica lá em cima da árvore, a geada a mata, mas ela desce lá para a raiz, para escapar do inverno, que a mataria se ela ficasse lá em cima. Agora o que faz a folha? A folha, ela deita sobre a terra, cai sobre a terra e apodrece. O que a vida faz enquanto está na raiz? Ela suga de volta a substância da folha morta, o cálcio e o que tiver dentro dela, e surge outra vez na primavera e volta exatamente para o seu lugar outra vez, trazendo outra folha nova. É um testemunho: morte, sepultamento e ressurreição. O nascer do sol de uma manhã é como o nascimento de um bebezinho. 8 ou 9 horas está na escola, 10 horas está fora da escola, 12 horas está na metade da idade, e daí começa morrendo, morre novamente e se põe no oeste. É isto tudo? Terminou? Nasce na manhã seguinte o sol, para testificar vida, morte, sepultamento e ressurreição. Tudo, Deus vive em sua criação. Ele faz isto e o tem feito, sempre fez e fará, através de todas as eras. Agora, somente um caminho que percebemos se Deus ainda vive. Nós podemos vê-los na sua criação. É somente um caminho que nós percebemos que Deus ainda vive. Ele ainda vive na natureza. Nós podemos vê-lo na criação. Mas como Deus sempre manifestou a si mesmo para as pessoas que alguém diz bem: onde está Deus? Eu quero ver Deus. Alguém pergunta: onde está Deus? Vocês falam muito sobre Deus, mas onde Ele está? Na África, nos campos missionários ali. E entre os africanos, eles usam a palavra amoiá, que significa uma força invisível. Como o vento, vosso Deus, ele diz o Deus invisível, amoiá. Ele é como o vento, ele é o poder, porém nós não o vemos. Bem, eu creio que nós podemos vê-lo, porque nós encontramos no 12º capítulo de São João, alguns gregos dizendo: gostaríamos de ver Jesus. Vieram para ver Jesus, e eles disseram: senhores, nós gostaríamos de ver a Jesus. E eles foram levados a ele por um de seus discípulos, e Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E se Ele podia ser tomado naqueles dias, se pudessem ver Ele, puderam vê-lo naquele dia, por um de seus discípulos, por que não podemos nós, seus discípulos, esta noite, trazer os que buscam para a sua presença? Esta noite, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, eu sei que isto parece precipitado, porém, se você for paciente conosco poucos minutos, eu creio que eu, com a ajuda de Deus, com a sua palavra e de acordo com a palavra, eu posso trazê-lo diante de você. Então, que consolação! Num culto ver a manifestação de Deus. Que consolação! Nós, o profeta diz, não apenas reunimos para sermos vistos. Nós gostamos dos hinos, é bom cantar. Mas o profeta diz, nós queremos sentir a presença de Deus no nosso lar. Nós queremos sentir Ele falando aos nossos corações. Não para dizer que nós viemos à reunião, hoje nós vamos lá no tabernáculo da fé em Taubaté. Não, mas nós queremos uma experiência a mais com Deus. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lá no passado, Ele mandou as pessoas se reunirem, ficarem no cenáculo, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Ele não mudou sua maneira de trabalhar. Nós poderíamos ver Ele na nossa casa, sentirmos Ele na nossa casa, mas há algo especial quando a se reunir. Há algo especial quando se diz a estarmos juntos em companheirismo ao redor da palavra de Deus. O verdadeiro companheirismo de mentes semelhantes, longe de credos, longe de dogmas, longe de política, longe de denominações, mas ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria presente. É isso que nos anima, é isso que nos encoraja. Reunir para sermos ajudados, não por um homem, mas para sermos ajudados pelo Espírito Santo. Oh, que consolação! É para isso que nós estamos aqui. Nós cristãos estamos aqui para acharmos consolação, para trazer, para virmos à presença do Deus que nós conhecemos, que pode nos ressuscitar como Ele fez com a folha da árvore, que pode nos trazer de volta a reconciliação, ao regozijo na tribulação, que pode nos curar, que pode nos libertar. Ele é o mesmo. É isso apenas um mito? É isso apenas algumas palavras colocadas juntos? É isto alguma fábula judaica? Ou é a verdade de Deus? Onde existe muito erro, ali tem que existir uma verdade em algum lugar. Onde existe muito erro, ali tem que existir uma verdade em algum lugar. Onde houver algum dólar falso, eu direi, existe um real do qual foi copiado o falso. E onde houver muita personificação, muitas coisas que vemos hoje, muitas coisas personificadas, o Evangelho sendo personificado, tem que existir um Deus genuíno em algum lugar, um Evangelho perfeito, um Evangelho puro do Senhor Jesus Cristo sendo pregado em algum lugar. Agora, se nós não estivermos servindo, então vamos ficar longe do que estamos fazendo sem servi-lo
e vamos retornar a Ele para servi-lo, diz o profeta. Porque após tudo isto, que bem nos faria nossa profissão de fé, se nada existir para ela? A nossa sinceridade, por sermos sinceros, não é excluída a nossa condenação, só por sermos sinceros. Os pagãos são sinceros, são pessoas sinceras. Algumas vezes ingerem ácido carbônico, sinceramente, pensando que estão tomando alguma coisa a mais. Sinceridade não faz. Tem que haver um caminho aberto. Está certo, é um caminho que está errado. Existem dois caminhos, um que é certo e o outro que é errado. Se você caminhar sinceramente na Dutra, sentido Rio de Janeiro, pensando que vai em São Paulo, você vai se decepcionar. Não, sinceramente, andando para o Rio de Janeiro, sinceramente eu acho que eu vou chegar em São Paulo. Jamais isso acontecerá. A sua sinceridade não mudará o caminho. E assim é em relação a servir a Deus. Muitos dizem, eu não creio nisto, eu sou sincero. A sua sinceridade não anula as Sagradas Escrituras. Existe um caminho aberto por Deus. Existe um caminho que o Senhor Jesus Cristo abriu. E nós temos que andar por ele. Existem promessas nas Sagradas Escrituras. Se nós queremos recebê-las, temos que andar nesse caminho. Eu creio que a Bíblia está certa. Eu creio que a palavra de Deus está certa. Agora, Deus tem que julgar. Deus tem que julgar. Quando eu era um rapazinho, minha família antes de mim, não meu pai ou minha mãe, mas antes disso, antes de meu pai e de minha mãe, nós éramos irlandeses de ambos os lados, assim. Nós éramos católicos. Isso era natural para mim, voltar para uma igreja católica. Bem, meu pai e minha mãe foram casados fora da igreja, e eles não iam à igreja. E então, quando eu cheguei à idade para saber que ali estava Deus, como muitos de vocês leram meu livro, eu sabia que havia um Deus em algum lugar. Mas agora, o pensamento disto é, se Deus vai julgar o mundo pela igreja, então por qual igreja será? Se for a igreja católica, então por qual delas ele vai julgar o mundo? Tem a romana, tem a ortodoxa, ou por qual delas ele o julgará? Se ele for julgar o mundo pela igreja protestante, será por qual delas? Metodista, batista, pentecostal, presbiteriana? Qual delas? Vejam, há muita confusão nisto, diz o profeta. Assim uma pessoa diria, bem isto apenas, sim, é isso. Não importa, contanto que você seja sincero. Contanto que você seja sincero. No primeiro livro da Bíblia, que causou morte, enfermidade e pecado, foi por causa de uma pessoa que descreu de uma só palavra. No último livro da Bíblia, o mesmo Deus em Apocalipse 22 disse, quem tirar uma palavra, ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. Assim, este vai ser o julgamento do livro. Agora, nós descobrimos que no princípio, São João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós o observamos, o unigênito do Pai, que a palavra, ela mesma, Deus, se fez carne. A palavra se encarnou, se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 13:8 diz que Deus, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Ele é o mesmo, e Ele é a palavra, então como a palavra declara através de todas as eras? Ela teria que fazer ela mesma da mesma maneira hoje, para que Jesus Cristo seja o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Isto é nada mais do que a verdade. Ele é a palavra. E onde, como a palavra foi manifestada em todas as outras eras, Deus não muda a si mesmo. Deus não muda a si mesmo. Malaquias 3,6 diz que Ele não muda. Eu sou Deus e não mudo. Assim é exatamente da forma que Ele foi no princípio, Ele é hoje, e Ele foi a palavra. Para a raça humana no princípio, Deus nunca deu para a raça humana uma igreja para se colocar por trás dela, nem jamais deu-lhe um crédito para que se colocassem por detrás. Ele havia fortalecido o ser humano com sua palavra. Ele foi a palavra, e Ele fortalece o ser humano com sua palavra. Creia nesta palavra, é viva, é a mesma coisa hoje, e Cristo é aquela palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, o que Ele era nas outras eras, então Ele tem que ser o mesmo hoje também. Se Ele continua o mesmo ontem, hoje e para sempre, o que eu penso que eu tenho explicado completamente, que isto é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele é a palavra. Agora Jesus disse, as Escrituras não poderiam ser quebradas. As Escrituras eram a verdade, e a Escritura diz em São João 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se tornou carne em seu Filho, Jesus Cristo, e habitou entre nós. Em São João capítulo 10, 35, Jesus chamou aqueles para os quais Ele veio, os quais foram a palavra no princípio, profetas. Jesus disse aqui, sua própria lei ensina que aqueles a quem a palavra de Deus vem, e a palavra de Deus vem aos profetas. Agora, Hebreus, no primeiro capítulo, disse, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias por seu Filho, Jesus Cristo. Bem? Então, notem agora, Jesus disse que aqueles a quem a palavra veio, foram chamados deuses, que eram os profetas. Agora, não o homem em si mesmo era Deus, nada além do corpo de Jesus Cristo foi Deus. Ele era um homem e Deus foi velado através dele. Deus sempre tem sido velado a si mesmo do público. Ele se esconde do público e se revelado ao povo que crê. Deus, este último domingo no tabernáculo eu preguei sobre o desvelar de Deus. Deus se tem velado, escondido atrás de alguma coisa, de tal forma que as pessoas de fora nada saberiam sobre Ele. Porém Ele revela a si mesmo aos seus filhos, e para aqueles que estão querendo ver por trás daquele véu. No Velho Testamento haviam peles de texugo que escondiam Deus. Ele estava na glória de Shekinah, isto era por trás das peles de texugo. Antes que eles viessem atrás das peles de texugo, a palavra estava em Moisés, o profeta. Ele foi para cima da montanha, ele havia encontrado a coluna de fogo, e ele falou com ele. Ele desceu e executou os sinais do profeta, trouxe os filhos de Israel para fora do Egito, para esta montanha, e então Deus desceu e identificou a Moisés, trazendo-o para fora daquela coluna de fogo, e velando, escondendo ele. Ninguém mais poderia ir, nenhuma pessoa poderia tentar personificar aquilo, não poderia fazê-lo, eles morreriam se tentassem. Tomado o homem, ele entrou aqui atrás, dentro da coluna de fogo, dentro da glória de Deus e dentro da glória de Shekinah. E quando ele saiu fora com aquela palavra para aquela era, ele estava tão brilhante com a glória de Deus que ele até mesmo tinha que cobrir a sua face. As pessoas não podiam olhar fixamente nele. E aquela era
uma cobertura natural. E o que é isso? Quando um homem rompe através daquele véu, dentro da glória de Shekinah. Agora, o mundo chama de fanático hoje. Eles não podem ver o que está errado. Porém, ali atrás, não é nenhuma beleza nele. Ele pode não pronunciar suas palavras corretamente. Ele pode não se vestir corretamente. Ele pode não se trajar em roupas clericais. Ele pode não trajar de maneira que eles acham que ele deveria trajar. Isto pode ser. Porém, veja você, dentro, por trás daquela pele humana ali, dentro está a glória do Shekinah. Nela está o poder, nela está a palavra, nela está o pão da preposição, e a glória de Shekinah, que é a luz que produz luz, que amadurece o grão. Agora hoje nós temos muitas pessoas a dizer: bem, nós como fulano, nós estamos como fulano de tal, nós cremos desta maneira. E o outro grupo diz: não, nós estamos com o cicrano e cremos desta maneira. Bem, você tem tantas interpretações. Deus não precisa de qualquer intérprete. Ele mesmo interpreta a sua própria palavra. A Bíblia diz: não há interpretação particular. Deus revela-se a si mesmo. Ele revela. No princípio ele disse: haja luz e houve luz. Isto não precisa de nenhuma interpretação. Deus disse: uma virgem conceberá, e ela concebeu. Isto não precisa de qualquer interpretação. Deus disse nos últimos dias que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e Ele derramou. Isto não carece de qualquer interpretação. Isto continua ainda sendo a sua palavra, a palavra de Deus. Deus está em toda a era. Ele tem indivíduo, Ele tem dividido muito de sua palavra. E ali veja o que Ele fez. Ele enviou um profeta, e a palavra do Senhor sempre vem ao profeta. O profeta revela para a audiência, e a audiência crê nela. E então, isto é Deus em ação, Deus se movendo pelo seu Espírito. Agora nós descobrimos que Ele se identificou a si mesmo como Filho do Homem na terra. Lembrem-se, Ele identificou-se ao público externamente. Ele identificou-se como Filho do Homem, Jesus. Ele veio como Filho do Homem. Ele veio como Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Agora, Filho do Homem é um profeta. Até Jeová, Ele próprio, Jeová chamou Ezequiel e disse: profetiza, filho do homem, se referindo a Ezequiel. Profetiza, filho do homem. Jeová falando para um homem profeta, chamou ele de filho do homem. E Jesus identificou a si mesmo como filho do homem, pois as escrituras não podem ser quebradas. Em Deuteronômio 18:15, Moisés disse: os filhos de Israel disseram: não deixe que Deus fale mais conosco, nós queremos que Moisés fale conosco. Ele disse: eu não falarei mais com eles desta maneira, no entanto eu lhes enviarei um profeta. Em Deuteronômio 18:15 ele disse: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta como eu. E então aquela escritura não pode ser quebrada. Ele tinha que vir como filho do homem. Agora isso foi para a sua era, quando ele estava aqui sobre a terra. Então quando ele morreu, quando ele ressuscitou, ascendeu e enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, que era o Filho de Deus. Deus é um Espírito, e através da era da igreja tem sido Filho de Deus. Então no milênio ele é o Filho de Davi, sentado no trono, reinando. Ele ascendeu. Aquele que vencer se assentará comigo em meu trono, como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Ele está sentado no trono de seu Pai agora. Mas no milênio ele assentou-se em seu próprio trono, porque ele é o Filho de Davi. Ele é o Filho do homem, ele é o Filho de Deus, e ele é o Filho de Davi. Vejam,
é realmente perfeito. Agora nós descobrimos, ele teve que vir como um profeta. A sua palavra é imutável. Deus não muda. Deus não muda, pois ele era o profeta que estava em José. Ele era o profeta, ele era Deus em José. Ele era Deus em Davi. Vejam, José simplesmente retratou a vida de Cristo quase perfeitamente. Porém, ele cometeu um erro em mostrar que aquele não era ele. O homem comete erros. Vejam, ele disse a Faraó, ele disse a seu pai, o qual era um profeta, Jacó, ele disse: você diga a Faraó que nós somos vaqueiros, porque um pastor de ovelhas é uma abominação para um egípcio. Mas o pai, o Espírito, não o deixaria fazer aquilo. E ele disse: seus servos, os pastores de ovelhas. Assim vocês veem José ali cometendo um erro. Davi, o grande homem, cometeu um erro. Um homem segundo o próprio coração de Deus, ainda tomou Betseba, pensando que ele poderia esconder aquilo do próprio Deus que lhe havia servido toda a sua vida. Porém Deus o desmascarou através do profeta Natan. Bem, mas ainda olhem para Davi, quando ele estava saindo exilado do seu próprio povo, um rei rejeitado. Sua própria filha tinha sido desonrada por seu irmão, e os seus outros irmãos o tinham matado. E aqui estava ele, Absalão. Absalão levantou-se e separou o exército, causando revolução, dividindo o próprio rei, indo para fora da cidade, e um aleijadinho, arrastando a perna assim, por ali, criticando e cuspindo em Davi. Aquele guarda puxou sua espada e disse: deixarei eu aquela cabeça de cão ficar sobre ele, cuspindo em meu rei? Davi disse: deixe-me em paz. Deus lhe disse para fazer isso. Nenhuma dúvida, Davi não sabia o que ele estava fazendo. Subiu para o Monte das Oliveiras ali e olhou para baixo, lastimando um rei rejeitado, onde uns poucos 100 anos após aquilo, Jesus Cristo assentou-se na mesma montanha, o filho de Davi, lastimando como um rei rejeitado também, e eles cuspiram nele também. Vejam vocês, todas estas coisas realmente descrevem Cristo. Descreveram Cristo. Ele era parte disso. Deus não muda sua natureza, ele não muda, seu caráter não muda, ele continua. A palavra, vejam, e Malaquias 3:6 prova isso. Ele apenas muda sua forma para cada era. Ele tem dividido parte da palavra que tem sido profetizada, que aconteceria em determinados dias. Bem, ao chegar da era, Deus apenas muda para outra forma e continua trabalhando, sendo o mesmo Deus. Vejam, é Deus todo o tempo. É a palavra, é o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, Hebreus 4, nós encontramos em Hebreus 4:12, Jesus foi perfeitamente identificado por suas obras. E o que ele fez? Porque Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e também é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Isto foi com Abraão, quando este homem o encontrou com pó em suas roupas, e percebemos que quando Abraão viu este homem, ele o chamou ao lado. 2 deles foram para Sodoma, uma imagem muito bonita deste dia que estamos vivendo. E Abraão chamou ele de meu Senhor. Meu Senhor. Eram 3, mas só um era Elohim. Deus não divide sua glória com ninguém. Lá no passado ele não dividiu, e hoje também ele não divide. Abraão viu 2 anjos, viu 3 homens, eram 2 anjos e Elohim. E Abraão disse: meu Senhor, e adorou Elohim, que é o Senhor nosso Deus. Olhem para a igreja eleita, diz o profeta. Olhem para a semente real de Abraão. Olhem. E ele disse a Abraão: onde está sua esposa Sara? Ele disse: ela está na tenda atrás de você. Ele disse: eu vou te visitar de acordo com o tempo de vida.
e Sara em seu coração, ela parecia rir daquilo. E o homem com suas costas voltadas para a tenda, a Bíblia disse, por que Sara riu na tenda atrás dele? E Abraão chamou aquele homem Elohim, e é aquele que existe por si mesmo. Elohim, aquele que existe por si mesmo. Agora, a palavra inglesa, God, Deus, significa qualquer coisa. Aquelas palavras inglesas, você tem que olhá-las, pois elas têm toda espécie de ideias pervertidas. Um Deus. O profeta mostra a carteira. Essa carteira pode ser um Deus. Uma árvore pode ser um Deus. Um homem poderia ser um Deus. Qualquer coisa. Deus. A palavra inglesa God significa Deus. Mas Elohim significa autoexistência. Ali pode ser somente esta carteira não é autoexistente. O homem não é autoexistente. A árvore não é autoexistente, mas Elohim é autoexistente, existente de si mesmo, aquele de existência própria, sem começo de dias e sem fins de vida. Elohim, manifestado em carne, colocando-se ali, comendo, bebendo leite de vaca, comendo carne, novilho, comendo pão, e conversando com Abraão. E Abraão disse que ele era Elohim. E Jesus em São Lucas 17 disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda, quando o Filho do Homem será manifesto. Não o Filho de Deus, agora, Filho do Homem será manifesto, quando ele estiver sendo revelado, feito conhecido para a sua igreja. O Filho do Homem será revelado exatamente antes do Filho prometido. Abraão tinha visto Deus em muitas formas diferentes, numa luz, em visões, porém ali estava Deus num homem, exatamente antes do esperado e prometido Filho aparecer. E Jesus disse, antes que o Filho prometido volte outra vez nas nuvens, Elohim faria ele mesmo, sua palavra manifesta em carne. Deus, senhores, nós queríamos ver Jesus. Aleluia! Senhores, nós queríamos ver Jesus. Deus manifestou-se o mesmo em todas as eras, sempre tem sido Deus. Ele tem escondido a si mesmo por detrás da carne humana. É Deus em você. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós vivereis, eu estarei convosco. Ele está até mesmo em nós, Ele estará para a consumação, até que Ele seja revelado na forma de vinda nos ares. A palavra de Deus desta era, o que Ele prometeu para esta era, se você olhar na Bíblia e ver o que foi prometido para esta era, e você ver aquilo ser vivido, não me importa quem diga que está certo ou errado, está certo porque é Deus interpretando sua própria palavra. Ele não precisa de ninguém, que ninguém diga, bem, aqueles dias serão passados, estão passados. Não há uma coisa tal como cura divina, e tudo aquilo é fanatismo. Está errado quando Deus diz que fará isto em uma certa era, Ele o fará. Porém, a coisa disto é que nós nos encontramos numa velha tendência de alguma coisa passada, alguma grande escola do passado, e nós perdemos Deus. Esta é a razão que eles perdem Jesus quando Ele veio, perderam quando Ele veio. Eles ainda estavam tentando viver sobre a lei, quando a Bíblia havia dito claramente, bem aqui, eu lerei, Ele disse, examinai as Escrituras, porque vocês cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se elas não testificam de mim, então ela está errada, claramente. E eles poderiam ter visto que a Virgem conceberia, claramente. Ele foi a resposta perfeita para as Escrituras. Nós cristãos cremos nisto agora. Oh, graças a Deus, aleluia. Deus
Deus, Ele muda a sua forma de trabalhar. Deus sempre muda a sua forma de trabalhar. Lembre, Ele muda, de forma. Ele muda de forma e continua trabalhando. Deus emorfe. A palavra grega significa que Ele usa máscaras diferentes. Deus emorfe. Deus usando máscaras diferentes. Deus usando máscaras diferentes. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. A mesma coisa é hoje, é Deus manifestado em carne, a mensagem da hora, a luz do dia. Nós não podemos ter aquelas outras mensagens de volta ali. A mensagem de Lutero não serve para hoje, a mensagem de Wesley não serve para hoje, a mensagem da era de Sardes não serve para hoje, a mensagem de Esmirna não serve para hoje, porque nós estamos na era de Laodiceia. Então hoje é a mensagem de Laodiceia, da era de Laodiceia, é o mensageiro, é o sétimo anjo que toca a sua trombeta e prega a mensagem. Sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Deus caminhou, Deus andou, Deus emorfe, Deus emorfe. Pai, Jeová, a coluna de fogo, Deus sobre nós, dirigindo Israel no deserto. Jesus, outra forma de trabalhar. Deus conosco, andando na terra, velado num corpo de carne. Deus conosco. E hoje, Espírito Santo, Deus em nós, Deus dentro do crente. Eis que eu estarei convosco, estarei mesmo em vós até os fins do tempo. Graças a Deus nós podemos ver isso nesta era. Então nós estamos vivendo na última era da igreja. 6 eras se passaram. 6 eras. As 6 respectivas eras que se passaram. Cada uma delas teve um mensageiro. O primeiro mensageiro foi o apóstolo Paulo para a era de Éfeso. O segundo mensageiro foi Irineu para a era de Esmirna. Terceiro, quarto mensageiro, cada um teve o seu papel. Nós estamos agora na 7ª era da igreja. 7ª era. Após esta era não tem mais eras. Após o próximo passo de Deus para a terra, diz o profeta, o próximo passo de Deus na terra é vir nas nuvens e arrebatar a sua igreja. Não terá mais era. E o 7º anjo tocou a sua trombeta na 7ª era, na era da igreja de Laodiceia. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Cada era teve o seu mensageiro. E nós somos gratos a Deus por estarmos vendo a manifestação de Deus nesta última era que estamos vivendo. É a manifestação de Deus, a corda da salvação, passando em meio a tanta escuridão, em meio a credos. Um creio desta maneira, eu creio desta maneira, eu creio da outra maneira. Confusão total. Mas Zacarias 14, o profeta Zacarias disse: no tempo da tarde haverá luz. Será um dia, um entardecer, nem dia e nem noite será, nem dia e nem noite, mas no tempo da tarde haverá luz. Eu sou grato a Deus. Obrigado, Senhor, por esta luz que brilhou no nosso caminho. Esta luz, quando vivíamos, Senhor, sem saber, ó Deus, das realidades do Senhor para nós. Ó Deus, crendo de diversas formas erradas, Senhor,
e o Senhor revelou a nós esta mensagem. Nós podemos dar glória a Deus nesse instante, porque nós vimos a luz brilhar no nosso caminho. A luz brilhou. Obrigado, Pai Celestial. Continua nos aperfeiçoando, continua aperfeiçoando cada um de nós, Senhor. Nós desejamos mais de Ti, nós desejamos mais do Teu Espírito Santo. Fortaleça-nos, aumenta a nossa fé na Tua palavra, Senhor. Nos dê força para andar, continuar como nosso pai Abraão andou, com fé genuína, ó Deus, com força do Espírito nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Guarde cada um, Senhor, guarda-nos, protegido para os nossos lares, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado.